A gente agora vai traduzir, então, ao vivo, o que Donald Trump está dizendo, como você já adiantou para a gente, que ele falava. Agora vamos ouvir Fabrizio Knights na tradução. Eu estou olhando isso porque temos algum tempo. Eu vou para esse lugar lindo na Suíça e sei que todos aguardavam, infelizmente. Na Suíça eles não sabem disso. Eles não têm esse tipo de problema. Olha, matou alguém. Essas são pessoas duras. Essas pessoas foram permitidas a entrar no nosso país através de fronteiras abertas, políticas burras. Mas para mim, ter uma fronteira aberta para o mundo entrar aqui, traficantes de droga, prisioneiros. A Venezuela abriu suas prisões para os Estados Unidos. Esse é um dos motivos que eu tinha um sentimento tão forte em relação à Venezuela, e agora eu amo a Venezuela. Eles têm trabalhado muito bem com a gente, tem sido muito bom. E uma mulher incrível fez uma coisa incrível alguns dias atrás. Eu estava falando com ela, talvez nós podemos envolvê-la de alguma forma. Maria, mas nós estamos lidando com as pessoas, com o presidente, todas as pessoas na Venezuela. E as companhias petroleiras estão se preparando para fazer investimentos lá, mais até do que na Arábia Saudita. Olha só. Essas são... Isso aqui é tudo de Minnesota. Isso é um estado só, de tantos. E essas pessoas são, vamos dizer, essas são todas pessoas que vieram de fora do país. Eles foram permitidos entrar aqui pelo dorminhoco Joe Biden. Ele é dorminhoco e ele é sujo. Foi o pior presidente que nós tivemos. Tudo que você precisa fazer é olhar para o comércio. Vocês não estão entediados com isso, estão? Essas são pessoas que você precisa ver. Estupro, ataque com armas, ou muitos crimes. So this is what the people are trying to protect, because all ICE wants to do is get them out of our country. Membros de gangues. Essas são algumas das piores pessoas ao redor do mundo. Essas são pessoas duras. Então, é isso que as pessoas estão tentando proteger. Porque tudo que o ICE quer fazer é tirar essas pessoas do país e levá-los de volta às prisões, instituições mentais de onde eles vieram. O ICE é feito de patriotas e eles estão sendo abusados pelo público. Eu tinha respeito a um pastor, mas ele estava, na verdade, fantasiado. O que eles fizeram naquela igreja ontem? Olha só isso, 24 condenações. 24 vezes condenado. Isso não são acusações, são condenações. Eles vêm de fora do país, você acha que eles serão bons aqui? Condenado 24 vezes, ele será bom aqui? Não funciona desse jeito. Esse aqui é um dos assassinos, um dos vários assassinos. Como é que ele acaba de sair? A gente só quer tirá-lo do nosso país e nós temos que lidar com manifestantes pagos, pessoas que querem fazer baderna. A mulher que morreu, eu fiquei devastado com isso. E eu entendo os dois lados da história, mas ela levou um tiro. Tinha uma outra mulher que estava gritando vergonha, 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 tão alto. E ela parecia uma cantora profissional de ópera, ela fazia um barulho tão alto e tão profissional. Ela não foi atingida. Ela era uma profissional. Vergonha, 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 gritando. Eu falei, isso não é uma pessoa normal, isso é um profissional. Essas pessoas são
manifestantes profissionais que querem ver o nosso país ir mal. Mas isso não vai acontecer, porque nosso país é o melhor do mundo agora. Apesar disso tudo, olha só. 10,000. Todos eles são criminosos de primeira linha. Eles não serão bons, eles não serão comportados aqui. Eu poderia falar de milhares, nós tínhamos mais de 3 mil. Só no Minnesota, qual é o número? 10 mil. 10 mil criminosos no Minnesota. E essas são pessoas muito sérias. Um estado com 10 mil criminosos? Como você pode ter um estado? E eu estou lutando contra isso. Ele obviamente está do lado certo em relação a isso. Olha só, são pessoas duras. Então, nós temos muitos cartazes como estes. Eu poderia mostrar 30 vezes mais o que estou mostrando agora. Ligações com Hezbollah, interessante. Por que nós deixamos essas pessoas entrarem no nosso país? Agressão sexual. Eu estou vendo essas acusações. É incrível. Muitos assassinos, muitos assassinos. Pessoas que cometeram assassinatos. Então, o que o ICE faz e o controle de fronteiras é incrível também. Paul Paris e o seu grupo são incríveis. Eles são, a grande maioria, hispânicos, na verdade, 60% hispânicos. Eles são, em sua maioria, hispânicos. E são pessoas incríveis. E eles falam, você discrimina? Eu amo os hispânicos. Eles são incríveis. Eles são empreendedores. Ninguém conseguiu números como eu consegui de apoio entre os republicanos, mas se você olhar para o Texas, eu venci em toda a região da fronteira, no Texas e México. Isso nunca aconteceu antes, ninguém nunca conseguiu isso antes e eu consegui como republicano. Eu amo os hispânicos. E eles nos acusam de todo tipo de coisa. 60% das pessoas estão falando, eles são as melhores pessoas que nós temos, eles são hispânicos. O controle de fronteiras é majoritariamente hispânico, o ICE também, eles são pessoas incríveis. Eu não sei como eles lidam com essas acusações. Eles enfrentam pessoas difíceis como esses criminosos. Então nós temos 10 mil, pelo menos. Eu poderia ter falado de 10 mil. Vocês têm sorte que eu falei só de algumas centenas. E isso nem é o pior. Tem homicidas, tem pessoas que nós não podemos mostrar as fotos por razões legais, que foram condenados por homicídio nos seus próprios países. Nós enviamos eles de volta, nós coordenamos isso com outros países, é um trabalho tremendo. Eles foram todos liberados para entrar aqui por uma política de fronteiras abertas de um outro presidente que nem venceu as eleições, foram eleições fraudulentas. E nós o pegamos. E agora eu quero que vocês saibam que isso tudo é terrível. É uma coisa terrível. Agora eu vou mostrar aqui uns papéis sobre algumas coisas que cumprimos neste ano. Eu quase machuquei meu dedo aqui, mas eu nem teria sentido a dor. Vocês ouviram isso? Mas eu teria enfrentado a dor, eu teria fingido que nada aconteceu, mesmo se meu dedo tivesse caído. Foi você, não foi? Então, veja, estes são alguns documentos, coisas que realizamos nesse primeiro ano de mandato. Olha só quantas páginas. Cada linha disso aqui é algo que nós fizemos. Ninguém fez nada. Ninguém fez tanto quanto nós. Nós somos o melhor país do mundo agora. Então,
Nós acabamos com a inflação, a estagflação de Joe Biden. Nós tínhamos a maior inflação em 48 anos e nós acabamos com isso. Foi a maior inflação na história do nosso país e nós trouxemos de volta para um número normal e vai ficar ainda menor. Criamos algo impressionante com um aumento super alto. E os Estados Unidos estão estourados agora com o crescimento econômico. Algumas das maiores fábricas do mundo estão sendo construídas aqui, elas não estão indo para outros países, elas estão deixando outros países e vindo para cá. O PIB do primeiro trimestre está crescendo, apesar do shutdown no nosso país, e nós temos 5% de aumento. Ninguém nunca ouviu falar de nada disso. Eu acho que nós conseguimos chegar a 20% se fizermos tudo certo. Antigamente, quando nós tínhamos bons números na economia, eles abaixavam os juros, e aqui não, aqui eles estão tentando matar o sucesso. Nos últimos 20, 25 anos era assim. Antigamente, quando você tinha bons números, o mercado estourava, mas agora é o contrário. E agora nós temos as melhores ações da história, os melhores mercados da história. Nós pegamos uma bagunça, os números que nós herdamos da administração antiga era uma bagunça e nós melhoramos tudo. E talvez eu tenha uma equipe ruim de relações públicas, mas nós pegamos números muito ruins e nós estamos melhorando tudo. Veja o preço da gasolina. Há lugares no país agora onde a gasolina custa R$1,99 o galão. R$1,99. A média é R$2,31. E antes era R$4,50, $5. E eles viram a fórmula do Trump, mas não fizeram a coisa certa. Vocês teriam gasolina custando $8, porque haviam pessoas que não sabiam o que faziam. A inflação tem diminuído 1,6%. A inflação era tão alta que as pessoas nem conseguiam calcular. No governo Biden, a renda era $3.000 por ano. Em 12 meses, passou para mais de $5.000. O mercado financeiro teve 52 recordes históricos de alta. Estamos agora em um recorde de 12 meses. Eu tenho pessoas que me veem o tempo todo, policiais, que eu conversei com eles. A minha esposa acha que eu sou o maior gênio do mundo, um gênio das finanças. Ela me falou isso. Estamos melhor que o Warren Buffett agora. Toda a minha vida, minha esposa me criticou por não ser o melhor nas finanças, mas agora ela me ama ainda mais. Nós temos $9 trilhões em retornos. Isso está ajudando muita gente. Nós tínhamos $9 trilhões em contas. Isso foi tudo ao longo de 12 meses. Estamos indo para 12 meses de recorde. Adicionar $9 trilhões em valor de mercado é muita coisa. Tiramos mais de 1 milhão de pessoas da fila da comida. E vamos investir $18 trilhões na nossa economia. E temos várias fábricas sendo construídas ao redor do mundo, ao redor do país. No governo Biden você teria desinvestimento. E o dinheiro, o custo de vida indo muito para cima. Os pagamentos SNAP eram de $7 bilhões. Poderia ter ido para $51 bilhões.
O último governo não tinha nenhuma ideia. Eles eram muito ruins, mas eles não tinham ideia alguma. Mas eles tinham um conceito e eles ainda estão tentando vender esse conceito. Alguns juízes da Suprema Corte estão tentando ver a questão das tarifas. Nós garantimos investimentos recordes, compromissos de investimentos recordes de trilhões de dólares para o nosso país, de várias empresas. General Motors, Johnson & Johnson, Honda, muitos outros. Eu fui na fábrica da Ford, em Michigan, na semana passada. Eles estavam próximos a fechar 2 anos atrás e agora eles trabalham 24 horas fazendo carros. As tarifas fizeram isso. Eu não sei o que a Suprema Corte vai fazer, mas para mim é muito claro. Você pode fazer uma licença, as tarifas são menos severas do que as licenças, mas você pode fazer uma licença. E as tarifas eram necessárias. Nós conseguimos centenas de bilhões de dólares para o nosso país e se nós perdemos esse caso, é possível que nós precisemos pagar esse dinheiro de volta. Eu não sei como isso será feito muito facilmente, sem ferir várias pessoas financeiramente, mas nós aguardamos o resultado dessa questão ansiosamente. Temos uma segurança nacional muito grande por causa das tarifas e uma renda muito grande e nenhuma inflação. As pessoas dizem, as tarifas vão causar inflação, mas nós não temos nenhuma inflação. Quem tinha inflação era o Biden, mas ele nem tinha tarifas. Ele tinha um problema muito grande. E nós temos uma redução de 62% no nosso déficit comercial. Nós tínhamos uma redução de 1%, 2% com Biden. Agora nós temos 62% de redução e ano que vem nós não teremos déficit comercial. Nós conseguimos acordos com países estrangeiros para reduzir o preço de medicamentos e esse é algo enorme para o meu governo. Para os jornais é apenas uma história nas últimas páginas, mas o preço dos medicamentos está caindo mais do que nunca para qualquer país, porque nós recebemos preços tão altos que estávamos colocando subsídios para o mundo todo. Nós pagávamos 10, 12 vezes mais que outros países, 13 vezes mais que outros países. Um comprimido que era vendido em Londres por $10, em Nova York era $130. Mais do que isso até. Mas nós conseguimos acordos com países estrangeiros para reduzir o preço dos medicamentos em até 600%, incluindo com a Pfizer, a AstraZeneca, Eli Lilly, Nordisk, Gilead Sciences, Serenio e muitos outros. Se você olhar para alguns desses preços que estão sendo reduzidos, os preços iriam cair de $1.000 para $87. Algo que custava $1.300 agora custa $87. E a imprensa fake news não quer falar sobre isso. Mas eu faço isso porque precisamos falar sobre esse tipo de coisas. Nós assinamos a One Big Beautiful Bill, que é o maior corte de impostos na história do nosso país, corte nas gorjetas, nas horas extras. Reduzimos os juros para veículos. Se você comprar um automóvel produzido nos Estados Unidos, ele será mais barato. Apenas em automóveis aqui, nós queremos que eles sejam montados aqui. Muitas fábricas de automóveis no Canadá estão fechando e vindo para cá, a mesma coisa no México, na Alemanha, no Japão, em outros países. Eles estão vindo para os Estados Unidos por causa das tarifas, porque eles não querem pagar as tarifas. Eles não querem pagar.
Então, nós não estamos fazendo nada diferente do que outros países inteligentes fizeram, mas funciona melhor para nós sob a minha liderança. Isso não era feito corretamente, e agora está sendo feito. Nós temos agora mais fábricas abrindo aqui do que em qualquer outro momento na história do nosso país. Isso foi tudo no meu primeiro ano, e nós tivemos um excelente primeiro governo. Nós tínhamos uma das melhores forças armadas do mundo, a melhor economia da história do nosso país. Mas agora estamos ainda melhores. Vocês nunca mais vão ver algo assim novamente. Nós reduzimos o déficit federal de 27% em um só ano. Você pode fazer 2%, 1%, 0,5%. Nós fizemos 27%. E isso é todas as coisas que nós temos que fazer, todas as pessoas que temos que colocar na nossa folha salarial para se livrar desses assassinos. Quando você vê as pessoas no Minnesota que são assassinos, essas pessoas estão lutando para mantê-las lá. E eu falo para Christian Owen, para pessoas do meu governo, eles trabalham muito. Olhe para a fronteira está segura pela primeira vez. Joe Biden dizia que você não precisava, você não conseguia fazer isso, porque precisava de legislação, e eu não preciso disso. Depois de um mês, ninguém mais entrava. Nos últimos 8 meses, ninguém entrou ilegalmente no nosso país. E eu acho difícil de acreditar nisso, porque milhões de pessoas entravam, e as pessoas que fazem isso são democratas, alinhados com os democratas, então eles não vão fazer nenhum favor para mim. Agora nós não temos mais ninguém entrando. E eles provavelmente não entrarão novamente, então não é tão difícil quanto parece. Você lembra que eles diziam que nós precisávamos de legislação para fechar a fronteira? Tinham milhões de pessoas entrando por mês. Agora não tem mais. E estamos expulsando os assassinos, expulsando as pessoas que saíram de prisões. Muitos países abriram as prisões e colocaram essas pessoas aqui dentro. E essas são as pessoas que estão indo embora. E o ICE precisa trabalhar duro. Há pessoas que entraram ilegalmente, trabalham em fazendas, em lanchonetes, em hotéis. Mas nós queremos tirar os criminosos agora. Os criminosos. E acho que isso é muito importante. Todos falam que de vez em quando nós tiramos alguém. Eles deveriam sair porque entraram ilegalmente, mas nós estamos focados nos assassinos, nos traficantes de droga, naqueles clinicamente insanos mentalmente, pessoas com quem nós nem conseguimos falar. Eles não conseguem nem falar de maneira razoável, são pessoas gravemente doentes. Esses países esvaziaram as suas instituições mentais e mandaram eles para cá. Essas instituições lá estão vazias, mas nós estamos colocando todos eles de volta para o lugar de onde eles vieram. No governo Biden, eles tinham tão pouco respeito que eles entravam no país e não acontecia nada. Eles diziam, saiam daqui. Traziam aviões, colocavam 5 aviões no aeroporto para não deixar que essas pessoas voltassem para os seus países. Se eles fizerem isso comigo, eles vão ter problemas. Os países podem não estar contentes, mas eles aceitam. Eu prometi eliminar várias regulações e nós cortamos mais de 100 regulações. Eu quero, nos primeiros 4 anos, quando nós colocávamos uma regulação nova, nós precisávamos cortar 8. Agora nós colocamos uma nova e cortamos 10. E nós já cortamos 129. Não podemos continuar desse jeito. Nós temos tantas regulações, super-regulações. Regulações que vão, por exemplo, para a Califórnia, que é um estado desastroso, com um governador que faz um trabalho muito ruim, matando aquele estado. Se ele governasse esse país seria a Venezuela muito rapidamente. Usar tarefas fez reduzir o déficit comercial em 77%. E isso nem inclui o último mês, que foi o nosso melhor mês.
Nós reduzimos o déficit comercial em 77% em um ano sem inflação, algo que todo mundo dizia que era impossível ser feito. Então nós temos essencialmente nenhuma inflação. No último mês nós não tivemos praticamente nenhuma inflação, mas nós reduzimos o déficit comercial em 77%. Se você reduzir em 1% já é bom. E nós fizemos isso com tarifas, inteligência. Nós fizemos isso com o 5 de novembro, uma grande eleição. Nós garantimos resultados históricos. As exportações americanas estão com um crescimento de mais de 150 bilhões de dólares. Tudo que nós fazemos era comprar, mas se tudo que você faz é importar, você não tem mais um país. Então, nós aumentamos as exportações em mais de 150 bilhões de dólares. Os investimentos nas fábricas americanas aumentou 41%. Isso é um recorde. Ninguém sobe 41%. Você sobe 2%, 1%, você cai 1%. Se Kamala Harris tivesse sido eleita, esses 41% de alta seriam 41% de baixa. Nós retiramos mais de 2.000 burocratas do sistema federal. Nós mostramos os números do desemprego e eles foram muito bons, mas nós podemos fazer ainda melhor. Mas nós reduzimos números tremendos de pessoas que estavam na folha de orçamento federal. Porque se você está na folha de orçamento federal, nós temos trabalhos com 10 pessoas para cada trabalho. Então, se você quer ver números bons, em Ohio, nós tiramos milhões de pessoas do orçamento federal. E essas pessoas estão conseguindo empregos no setor privado, às vezes recebendo até 3 vezes mais. Eles conseguem empregos muito melhores, com salários muito melhores. E tudo que eu tenho que fazer é dizer o que os democratas fazem o tempo todo. Eles contratam milhões de pessoas, e mais milhões, enchem de pessoas e dizem, bom, a gente só tem 3% de desemprego, mas essa é uma taxa falsa. Conosco, nós estamos orgulhosos do fato de cortar os empregos do setor público, mas quando nós cortamos, eles vão para o setor privado. Então, nós temos muitos casos que as pessoas estavam devastadas, eles odiavam Donald Trump. Fui cortado do meu emprego federal, muito chato. Às vezes 10 pessoas para uma vaga só. E agora eles têm um emprego onde eles recebem 3 vezes mais. E conseguem comprar casas. É uma coisa de louco. Eles passaram de não gostar de mim para gostar muito de mim. Então nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Quando você tem boas pessoas nas fazendas, nos hotéis, nós queremos trabalhar com eles o máximo possível. No governo Biden, 1 em cada 4 empregos era um emprego no governo. Pense nisso. 25% dos empregos no país. Quando você sabe disso, são 25% dos empregos que não são empregos reais. Mas eu consegui acrescentar 2 milhões de empregos. Eu poderia acrescentar assim. Eu fiz o contrário. Cortei todo mundo que era desnecessário, porque é assim que nós vamos fazer a América grande novamente. São pessoas que estavam aqui sentadas sem fazer nada, recebendo muito dinheiro do governo. Isso não é bom. Mas é isso que os democratas faziam. Eles diziam, nós temos uma taxa de desemprego de 4%. Mas eles só acrescentavam emprego no setor público. Eles nunca cortavam no setor público. No governo Trump, 100% dos empregos novos criados foram no setor privado. Pense nisso. 1% já foi para o federal. No governo Biden, 1 a cada 4 eram federais. No governo Trump, 100% dos empregos criados são no setor privado. É assim que você faz o seu país rico e forte de novo. Nós pegamos a pior fronteira da história e tornamos ela mais forte da história. Os cruzamentos ilegais acabaram. Caíram 99,999%. Na verdade, é 100%. 99,999%.
Vamos ver quem é essa única pessoa que entrou durante 8 meses seguidos. E esses são números do governo, não são números meus. 0 imigrantes ilegais entraram no nosso país. 0. Ninguém entrou. A não ser que entraram legalmente. Muitas pessoas entraram legalmente. Eles precisam provar que amam o nosso país, que eles não vão precisar do nosso dinheiro. Muitas coisas eles precisam provar. Pela primeira vez em 50 anos, nós estamos vendo migração reversa. Porque nós estamos retirando esses ilegais do país. Muitas vezes eles são criminosos, muitas vezes. Lembra quando eles diziam que as pessoas que entram no nosso país como imigrantes são pessoas muito boas, pessoas ótimas, que não cometem crimes? Não! Eles fazem os nossos criminosos parecerem crianças. Eles fazem os nossos Hell Angels parecerem as pessoas mais doces do mundo. Os Hell Angels agora são pessoas de alta qualidade. Agora eu gosto deles, eles votaram em mim. Eles me protegeram, acreditem ou não. Mas eles fizeram as pessoas, esses criminosos, parecerem crianças. Essas são algumas das piores pessoas do mundo. Eles vieram do Congo. Eu conheço o Congo porque eu encerrei a guerra entre Congo e Ruanda, um grupo muito difícil. Eles vieram de prisões no Congo. Alguns deles eram algumas das pessoas mais duras, mais más de todo mundo. Muito obrigado por terem deixado eles entrarem nos Estados Unidos. Essas eram as pessoas muito ruins antes da minha eleição. 100% dos empregos criados eram para imigrantes. E agora os empregos vão para cidadãos americanos. Isso é cuidar das nossas pessoas. 100% dos empregos criados nos Estados Unidos vão para cidadãos americanos agora. Antes ninguém se importava. Eu designei o Trem de Aragua, o MS-13 e os cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Vocês viram o que nós fizemos nas águas e estamos começando a fazer isso em terra. Em terra é muito mais fácil. Nós fizemos isso na água. E quando nós fazemos isso na terra, eles não vão para a água. Ninguém quer entrar no negócio de barcos agora. 97% de redução de drogas ilícitas vindo por vias marítimas. Ninguém sabia de algo assim antes. Eles falavam de 1%, 2%. E agora nós estamos de olho nos outros 3% que ainda estão entrando. Eles são malucos. E nós conseguimos reduzir em quase 100% das drogas vindo por vias marítimas. E vamos reduzir também naquelas que vêm por terra. Nós sabemos exatamente de onde elas vêm. Nós retiramos dezenas de milhares de membros de gangues estrangeiras, criminosos selvagens. Nós retiramos eles do nosso país. Eles foram embora. Eles não estão mais aqui. Em alguns casos, eles eram tão perigosos que nós colocamos eles nas cadeias. Nós não queremos... A gente quer colocar eles nos seus países de volta, mas os países mandam de volta para cá. Então, nós nem queremos soltá-los. Nós queremos colocá-los nas cadeias onde nós sabemos que eles ficarão presos de fato. Pensem nisso. Nós retiramos dezenas de milhares de membros de gangues, traficantes humanos, criminosos selvagens, porque nós iríamos querer eles no nosso país. A razão é que essas pessoas são pessoas que participam de insurreições, que fazem esse trabalho. Então, eles vão cometer erro de vez em quando. O ICE, de vez e outra, será duro demais com as pessoas. Eles vão cometer um erro ou outro. E isso vai fazer a gente se sentir terrível. Eu me senti muito mal quando ouvi que aquela mulher foi uma tragédia, uma coisa horrível. Todo mundo diria isso, o ICE também diria isso. Mas quando eu ouvi dizer que os pais dela, e o pai dela em particular, eram meus admiradores. Eu espero que o pai dela ainda seja um admirador, um grande admirador de Donald Trump. Eu ouvi dizer isso de muitas pessoas, que ele me adora.
E eu espero que ele ainda me adore, mas é uma situação muito difícil. Mas o pai dela foi tremendo. Os pais dela eram tremendos fãs meus. Isso é muito triste, mas acontece, é terrível. Nós paramos com a entrada de refugiados no nosso país, incluindo da Somália, que é um lugar terrível, terrível. E nós paramos os piratas, porque eles recebem agora o mesmo tratamento que o tráfico de drogas por vias marítimas. Eles pararam de piratear navios grandes. Então você tinha navios petroleiros muito grandes, com milhões de galões de barris de petróleo. E se eles são atingidos por uma grande arma, tudo explode. E eles não querem lutar, porque eles sabem que se eles lutarem, e as seguradoras não deixam os navios terem nenhum tipo de armas nos navios, barcos pequenos da Somália sabiam que se eles atacassem os navios poderiam explodir. E isso é muito ruim. Nós vimos coisas muito ruins acontecerem. E as seguradoras cobravam: olha, nós preferimos dar dinheiro para vocês do que arriscar um seguro bilionário. Mas eles não precisam mais se preocupar, porque agora nós atingimos os piratas do mesmo jeito que eles nos atingiam. Esses barcos com drogas, eles nem sabem o que aconteceu. Mas agora não tem mais piratas. E nós aprendemos mais um barco recentemente. A Somália é um lugar muito corrupto, nem é um país de verdade, eles têm um governo corrupto. Eu odeio dizer isso. Ilhan Omar, ela vem da Somália, um país retrógrado. Dizem que é o pior país do mundo, se é um país. Eu nem acho que é um país. Eles nem têm organização, eles não têm polícia, eles não têm forças armadas, eles não têm nada. Eles só têm pessoas indo de um lado para o outro, matando uns aos outros, tentando piratear navios. A Constituição é terrível. Eu não consigo aguentar isso. Nós encerramos todos os pagamentos de impostos para outros lugares, para imigrantes ilegais. Eles recebiam pagamentos ilegais. Não que eu tenha prazer em fazer isso, mas se eu não fosse o presidente eleito desse país, esse país teria sido destruído rapidamente. Muito rápido. Acho que dentro de um ano, se você tivesse Kamala ou alguém do tipo Joe Biden foi um desastre. Se você tivesse Kamala, eu venci por 25%. Eu fui o primeiro a vencer com uma margem dessas. É como eu falei para Dana White no outro dia, sabe, Dana? Se você tivesse dois lutadores e um está vencendo por muito, e trocar esse lutador, é o que fizeram comigo. Eu estava indo muito bem com Joe Biden. A campanha era sobre Joe Biden. E depois trocaram para Kamala Harris. Eu falei, mas quem é essa mulher? Isso nunca tinha acontecido antes. Tivemos muitos primeiros. Nós designamos o inglês como a língua oficial dos Estados Unidos da América. Nós também pegamos o Golfo do México e agora é o Golfo da América. Nós temos 92% da costa do Golfo da América. Nós temos a maior parte da costa. O México tem só uma pequena porcentagem, 8%. Nós temos 92%. E eu falei, por que isso é o Golfo do México? Deveria ser o Golfo da América. E eu falava, devia ser o Golfo do Trump, mas eu seria morto se eu fizesse isso. Eu queria ter feito isso. O meu pessoal trabalhou tanto para isso. E eu dizia, é uma boa ideia. E vai ser melhor do que nunca. Mas eu decidi não fazer isso. Eu estava brincando, sabe? Eu não ia chamar de Golfo de Trump. Mas aí iam falar, querem falar que é o Golfo do Trump. As pessoas não me entendem muito bem. Golfo do Trump, até que soa bem. Talvez a gente possa fazer isso, mas agora o Golfo da América é bom.
O nosso país está orgulhoso do ataque na Venezuela, o ataque nas instalações nucleares do Irã. Nós varremos eles. O primeiro governo, nós matamos Qasem Soleimani. Al-Baghdadi, o pai do Estado Islâmico, ele estava reconstruindo o ISIS e nós destruímos eles. Nós assinamos uma ordem que vai acabar com o direito de cidadania por nascença para filhos de imigrantes. Isso havia sido decidido para filhos de escravos. Olha só quantos anos se passaram desde os primeiros casos. É do fim da Guerra Civil. E nós... Agora a China está fazendo um grande negócio disso tudo. Eles estavam conseguindo colocar cidadãos americanos aqui. E nada estava sendo feito em relação a isso. Isso era uma lei para os filhos de escravos. E eu espero que a Suprema Corte chancele isso tudo e categorize o fentanil como uma arma de destruição em massa. 300 mil pessoas. É como encher um estádio de futebol grande 5 vezes. Não dá nem para acreditar. Você poderia estar em uma guerra e perder esse número de soldados. Então nós designamos o fentanil como uma arma de destruição em massa. Conduzimos um número recorde de ataques com sucesso contra narcoterroristas, narcotraficantes. Tivemos uma taxa de sucesso de praticamente 100%. É difícil ver alguém que queira pilotar aqueles barcos agora. Tem que ser alguém que não vê TV, não sabe das notícias. Nós atacamos uma instalação onde os navios atracavam para levar as drogas. Agora temos uma boa relação com a Venezuela, uma liderança nova na Venezuela, e não vamos precisar fazer isso de novo. Isso foi antes de atacarmos. Mas nós capturamos o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que, através de drogas, matou milhões de pessoas no nosso país. Um grande traficante de drogas. E também mandou milhões de pessoas para o nosso país, incluindo gente do Trem de Aragua. Dizem que é a pior gangue do mundo. Eles dominaram algumas partes do Colorado, eles dominaram prédios no Colorado. Eles cortaram a mão de um homem porque ele ligou para a polícia. Ei, você tirou meu apartamento de mim, ligou para a polícia e pronto, perdeu a mão. É isso que eles mandaram para cá. Nós restauramos a lei e a ordem em Washington, D.C., em Memphis, com membros da Guarda Nacional. Eu chamei a Guarda Nacional para restaurar a segurança. O crime caiu em Washington, D.C., e agora não tem quase mais nenhum crime aqui. Era um lugar muito perigoso, vocês devem saber disso melhor do que eu. Muitas pessoas na imprensa têm me agradecido por isso, mas alguns deles acharam que era muito difícil me agradecer. Olha só como Washington, D.C. está muito bem agora. Você pode sair daqui agora e ir para um restaurante, ir para o centro da cidade com suas crianças, com o seu parceiro, com a sua parceira. Eles não serão mais mortos. Você pode andar como um amante de verdade. Você pode andar pelo centro da cidade agora e D.C. está linda de novo. Nós acabamos com o crime. Nós acabamos com os grafites. Nós nem pedimos para a Guarda Nacional fazer isso. Mas eles estavam retirando lixo da rua. E para mim, é uma cidade... Fica melhor quando você tem militares nas ruas. São pessoas fortes, duronas. O que ninguém sabe é que nós tiramos 2.000 criminosos de Washington, D.C., criminosos de carreira. E eu fui lá algumas vezes, jantei algumas vezes em D.C., no meio da rua, e me senti muito seguro. Um ano atrás, isso não poderia ter sido feito. O serviço secreto não me deixaria fazer isso. Eles não queriam isso de jeito algum. Mas nós conseguimos fazer isso e foi muito bom. Mas D.C. agora está indo muito bem. E agora não temos mais quase nenhum crime em D.C.
E antes disso, nós podemos fazer a mesma coisa em Chicago. Nós reduzimos 25% em Chicago, menos com equipes muito pequenas lá. Nós reduzimos o crime em Wisconsin, em Minnesota, bem para baixo em Minnesota, mesmo que tudo seja uma luta lá. Porque eles querem manter essas pessoas que ficam lá. Eles querem manter essas pessoas no Minnesota. Eu não acho que as pessoas de verdade do Minnesota... O Minnesota é um estado muito corrupto, as eleições são muito corruptas no Minnesota. Eu acho que eu ganhei 3 vezes lá. Ninguém ganhou lá 3 vezes seguidas desde Richard Nixon. E o número de eleitores da Somália aumentaram muito, mesmo sem serem cidadãos. Você tem 600 mil votos a mais com eles. Eles precisam sair daqui urgentemente. Eles são ruins para o nosso país. Nós conseguimos a maior redução nacional de crimes no nosso país. Ao longo dos últimos 11 meses, eu consegui a maior redução já registrada. Quase 2.000 vidas foram salvas, apesar dos fatos de que nós recebemos criminosos dos democratas de Joe Biden, mas o roubo de veículos caiu mais de 1.200% em todo o país. O roubo de veículos estava fora de controle, agora está sob controle. Teve queda de mais de 1.200%. É uma mínima histórica. Nós reduzimos também as fianças. Nós não vamos pagar cidades santuários. Não vamos mais entregar dinheiro para cidades santuários para criminosos. Cidades que protegem criminosos. Eles podem nos processar, mas nós não vamos dar dinheiro para essas cidades mais. A partir deste mês, gets released and goes out and murders somebody, 2 people in one day. No, we got to get rid of cashless bail. They got to pay, got to have bail. There's a reason for bail, long tested. Isso começou em Nova York. Então, quando alguém vem e mata alguém, nós não teremos mais fiança. A fiança sem pagamentos quer dizer, sai daqui. E agora eles vão para fora. E nós tivemos um caso onde uma pessoa matou outra, foi liberada e matou outra, 2 pessoas no mesmo dia. E agora nós precisamos acabar com essa fiança. Precisamos ter fiança de verdade. Eu assinei uma ordem executiva para reabrir instituições mentais. Nós precisamos tirar essas pessoas da rua. Nós tínhamos esse tipo de coisa, esses hospícios, quando eu cresci. Eu cresci no Queens, em Nova York. Tinha um lugar lá chamado Quidmore. Vocês já ouviram falar disso? Eu perguntava, mãe, por que eles têm essas barras lá na frente? Eu jogava beisebol lá na frente. Eu era um ótimo jogador de beisebol. E eu falava, mãe... E ela sempre estava lá comigo. E ela dizia, filho, você pode ser um jogador de beisebol profissional? Eu dizia, obrigado, mãe. E eu perguntava, por que eles têm barras nas janelas? Era um prédio enorme. E ele se destacava na frente do campo. E a minha mãe dizia, tem gente muito doente ali dentro. Eu falava, meu Deus, eu vi aquele prédio grande, ele se destacava tanto na frente do campo. E agora eu olho e falo, não era um lugar muito prazeroso, mas eu nunca vou esquecer disso. Porque eles se livraram dessa gente. Os democratas em Nova York derrubaram esse prédio e as pessoas agora vivem nas ruas. É por isso que você tem muita gente morando nas ruas, na Califórnia. Eles acabaram com esses hospícios. E eu me perguntava, por que esses prédios tem essas barras nas janelas? Essas janelas pequenas, ninguém saía de lá. Era um hospício.
Eu designei a Antifa como uma organização terrorista doméstica e muitos outros também. Os americanos são respeitados ao redor do mundo novamente. Nós acabamos com as instalações de enriquecimento de urânio do Irã. Foi uma das operações mais exitosas do mundo. A fake news, a CNN está aqui? Levante a mão se você estiver aí. Eles não querem fazer isso. Eles diziam, bom, talvez a operação não teve tanto êxito assim. Eu sabia que eles iam ficar nervosos, mas os pilotos foram muito bons. 2 da manhã, sem nenhuma lua no céu, tudo escuro. Eles foram com aqueles lindos aviões B-2 e eles acertaram tudo, obliteraram as instalações nucleares do Irã. E a CNN disse, talvez não foi tão bom assim. E eu falei, isso é algo terrível. Os pilotos voltaram e nós dissemos, e eles disseram, nós acertamos tudo. E além disso, nós acertamos a partir de um submarino também. O local foi obliterado e a CNN disse, talvez nem tenha sido tão ruim assim. E na verdade foi muito pior. Sabe quem que pode dizer isso? Os iranianos podem te dizer isso. Porque eles vão precisar reconstruir tudo de novo. Nossos pilotos fizeram um excelente trabalho. É mais ou menos o que nós fizemos com a Venezuela. Ninguém viu uma operação militar como aquela. Nós encerramos 8 guerras intermináveis em 8 meses. Eram guerras intermináveis. Camboja e Tailândia lutando por anos. Kosovo e Sérvia, Congo e Ruanda, Paquistão e Índia. Eles estavam muito mal. 8 aviões foram derrubados. Eles iam ter uma guerra nuclear, na minha opinião. O primeiro-ministro do Paquistão esteve aqui e disse: presidente Trump salvou milhões de pessoas. São 2 países com armas nucleares, Israel e Irã. Egito e Etiópia iam lutar por conta de uma represa e eu evitei essa guerra. Porque eles colocaram uma represa na Etiópia que evita o fluxo de um pequeno rio chamado Nilo. Eu sempre pensava no Nilo como um rio egípcio, com as pirâmides e tudo, mas eles colocaram uma represa lá, e sabe quem pagou por ela? Os Estados Unidos da América, acho que é a maior represa do mundo. Eles construíram uma represa lá. E eu falei, como vocês deixaram isso acontecer? Nós fizemos isso, nós financiamos isso. Eu não sei, talvez fosse um presidente republicano, mas acho que não, deve ter sido um democrata, mas que coisa terrível. Então o Egito, basicamente, não tem mais água suficiente no Nilo, e eles usaram isso para muitas coisas, incluindo entretenimento e turismo. Não sei, agora eles precisam resolver essa questão da represa. Resolvi a Armênia e Azerbaijão. O presidente Putin falou que não seria possível resolver essa guerra, que ele tentou resolver isso por 10 anos, e a Armênia e a Azerbaijão estavam lutando por muitos e muitos anos. E eu consegui com que os chefes dos 2 países viessem ao meu escritório, lindo, salão oval, muito mais bonito agora. E sabe, eu preciso de... Eu sou o chefe do Azerbaijão há muitos anos, eu matava gente do outro país. E eu falei, bom, estou aqui há 7 anos, eu mato pessoas do outro país. E dentro de 1 hora eles estavam um ao lado do outro, se abraçando. E tem sido uma excelente paz. Eu deveria ter recebido o Prêmio Nobel por cada uma dessas guerras. E não deixe ninguém dizer que o governo da Noruega não controla isso. O prêmio é na Noruega. É o governo da Noruega que resolve isso. É uma piada que eles tenham perdido tanto prestígio. É por isso que eu tenho tanto respeito a Maria Corina Machado por ter me entregue o Prêmio Nobel da Paz. E
E ela falou, o presidente Donald Trump merece, ele resolveu 8 guerras. Essa é uma boa mulher. Eu consegui com que 20 reféns vivos retornassem para Israel e os restos mortais dos outros que já haviam morrendo. 28 reféns. Parecia que nós não íamos para lugar nenhum e agora não tem mais nenhum refém. E mais importante, nós conseguimos as centenas de reféns. Se não fosse isso, a maior parte dessas pessoas teriam morrido. Eu sempre digo que os últimos 20 seriam os mais difíceis e nós conseguimos recuperar os últimos 20 reféns. E os corpos dos mortos também. E para os pais, isso era tão importante quanto receber os filhos vivos. E eles tinham tanta vontade de receber os restos mortais quanto os filhos vivos. Nós criamos o Comitê da Paz, que eu acredito que será incrível. Eu gostaria que a ONU pudesse fazer mais, que a OTAN também pudesse fazer mais. Mas sabe, com todas as guerras que eu resolvi, nunca me deram nenhum prêmio. Eu não liguei para ninguém para me ajudar. Eu reuni todos os presidentes e primeiros ministros. Cada um deles me nomearam para o Prêmio Nobel da Paz. Cada uma das guerras me nomearam para o Prêmio Nobel da Paz, mas o presidente Vladimir Putin disse: eu não acredito que você consiga resolver essa guerra. Que é perto do território dele. Eu resgatei 83 reféns americanos e cidadãos detidos ao redor do mundo, sem pagar nenhum dinheiro. Eu não paguei dinheiro algum. Eu aprendi terroristas responsáveis pela morte de militares americanos no Afeganistão. Foi um desastre do governo Joe Biden. Eu ia retirar os nossos soldados do Afeganistão, mas com dignidade e força. Se eu fosse ex-chefe na época, eles não teriam feito isso. Mas uma pessoa muito estúpida entrou, e que vergonha. Eles deveriam ter deixado de Bagram, que é a maior base militar do mundo, eles deveriam ter saído de lá. Eu cortei os vistos de simpatizantes do Hamas e da Jihad. Consegui que membros da OTAN aumentassem os seus gastos em relação ao PIB dentro da OTAN para mais de 5%. E eu fiz mais para a OTAN do que qualquer outra pessoa, morta ou viva. Ninguém fez pela OTAN o mesmo que eu fiz. E você pode perguntar isso para eles, pode perguntar para o secretário-geral. E ele disse: eu fiz mais para a OTAN do que qualquer outra pessoa. Mas a OTAN tem que nos tratar de maneira correta. O meu grande medo em relação à OTAN é que eu gastei muito dinheiro com eles e nós iremos ao resgate da OTAN. Mas eu não sei se eles irão ao nosso resgate. Sabe? Questionando, só estou dizendo, sabe? Não tem debate, só estou dizendo. Eu assinei 1 trilhão de investimentos para o exército norte-americano e no ano que vem nós teremos um investimento de 1,5 trilhão e seremos 100 vezes mais fortes em relação à Segunda Guerra Mundial, aqueles navios da Segunda Guerra Mundial. E agora nós teremos investimentos para navios muito mais fortes, navios 100 vezes mais fortes que aqueles que você vê em Victory at Sea. Você já viu isso? Que legal que é assistir. Nós nomeamos o Departamento de Defesa em Departamento de Guerra, o que todo mundo ama, por acaso. Assinamos acordos críticos de minerais com a Austrália, Malásia, Japão, muitos outros países. Teremos terras raras, que nem são tão raras assim. O processo é raro, mas tem muitas terras ao redor do mundo. Nós deixamos a corrupta Organização Mundial da Saúde, onde nós pagávamos milhões de dólares por ano. Nós pagávamos 5 milhões de dólares.
500 milhões de dólares. E por que nós pagávamos mais do que a China? A China tem 1,4 bilhões de pessoas. Nós temos 300 milhões, mais ou menos, com todos os cidadãos ilegais. A China deve saber com mais certeza. Mas nós somos muito menores em termos de população, temos um exército muito mais forte, uma população muito menor. Eu reconstruí o exército no meu primeiro mandato. E embora eles tenham entregado muito para o Afeganistão, para o Talibã, que foram cenas horríveis. Foi uma desgraça. Mas enquanto Joe Biden entregou muito, eu reconstruí as Forças Armadas e estamos continuando a fazer isso agora. Estamos melhor agora com a paz através da força. Mas nós nos retiramos da corrupta Organização Mundial da Saúde. Nós pagávamos 500 milhões de dólares, eles pagavam dezenas de milhões. Então nós vamos dizer o seguinte, bom, vamos pagar menos do que eles pagam, porque eles pagam 37. E vocês têm 3 vezes mais a nossa população, até 5 vezes mais do que a nossa população. Então nós deveríamos pagar menos. Então eu pensei sobre isso. Eu poderia ter pago 500 milhões, 37 milhões ao invés de 500 milhões. Mas eu escolhi não fazer esse acordo. Joe Biden voltou para a Organização Mundial da Saúde. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele pagava 500 milhões de dólares. Você pode fazer um acordo, mas não há razão para pagar 500 milhões de dólares. Eles pagavam mais de 500 milhões. Eu fiz um acordo de 37, eu poderia ter tido 37. Eles falaram isso publicamente. Vamos dar para vocês o mesmo acordo que a China tem. E Joe Biden pagava 500 milhões de dólares. É assim que você arruina um país. E a mesma atitude que você tem ao redor de tudo mais. Eles eram terríveis. O anti-americano Conselho de Direitos Humanos da ONU também. Nós acabamos com o falso Acordo do Clima de Paris. Nós pagávamos muito dinheiro. A China não participava até 2035. A Rússia voltou para os padrões de 1999, que era um padrão sujo, e eu encerrei esse acordo. Nós restauramos o senso comum e abolimos todas as bobagens de diversidade e inclusão para contratações. O DEI, isso acabou. Acabei com aquela loucura de veículos elétricos. Eu gosto de veículos elétricos. Temos um pequeno problema com um homem chamado Elon, mas ele é um bom homem. E eu falei, Elon, nós não podemos ter apenas carros elétricos. Eu gosto dos carros elétricos, eu gosto dos carros elétricos do Elon, mas eu gosto dos carros dele em particular. Mas nós não podemos fazer isso porque tem pessoas que não querem ter só carros elétricos até 2030. E construir as usinas teria custado 4 trilhões de dólares. É mais do que qualquer país tem. Se você juntar Estados Unidos e China, não seria possível. Isso levaria muitos anos e teríamos que fazer essa troca para veículos elétricos. Algumas pessoas não querem veículos elétricos, algumas pessoas querem híbridos, algumas pessoas querem veículos a combustão. E agora com a Venezuela, nós temos 62% do mercado quando incluímos a Venezuela para a gasolina. Então, eu acabei com essa vergonha do novo verde. Então, você pode comprar um carro a gasolina, um híbrido, um carro elétrico. Se você quer um carro elétrico, você pode comprar. Podemos fazer um bom acordo. Porque eu permanentemente acabei com as medidas de Joe Biden. We have now more car factories being built in the United States than ever before because of tariffs. If they take those tariffs away, China will eat Eles faziam centenas de milhares de carros.
Os consumidores precisavam pagar por isso. E agora nós temos tarifas de 100% nos carros chineses, que não entram mais no nosso país por causa dessas tarifas. Nós temos agora mais fábricas de carros sendo construídas nos Estados Unidos que nunca antes por causa das tarifas. Se tirarem as tarifas, a China vai comer o nosso almoço, levar todos os nossos carros embora. Mas há uma outra maneira de fazer isso. Eu não quero assustar vocês, mas é muito mais complicado. Não é tão bom para a nossa segurança nacional quanto isso. Estamos fazendo uma fortuna. E espero que a Suprema Corte faça a coisa certa pelo nosso país, porque se eles não fizerem, seria muito triste. Estamos indo tão bem por causa das tarifas. E as pessoas que estão liderando esse processo, tem esse cara chamado Leonard Lewis. Ele é um cara ruim. E as pessoas que são muito pró-China, mas em particular, eles estão processando para retirar as tarifas. A Coca-Cola tem negócios fora dos Estados Unidos, mas por causa das tarifas, eles nos tratam bem. Sem as tarifas, eles nos tratariam muito mal, como você viu por muitos anos. Eles nos respeitam mais agora do que nunca antes, por muito. Eu revoguei a missão californiana para que os comunistas de São Francisco regulem o mercado de automóveis. We made a deal with South Korea and with Japan that gives us money the likes of which nobody's ever seen before. Signed executive orders to end Biden's war on coal. Eles estão indo muito bem por causa das tarifas. E agora até os aviões estão sendo construídos nos Estados Unidos. Nós permitimos as perfurações. Criamos um projeto de gasoduto no Alasca. Fiz um acordo com a Coreia do Sul e o Japão para nos dar mais dinheiro do que nunca vimos antes. Assinei ordens executivas para encerrar a guerra de Joe Biden ao carvão. Eu mal falava a palavra carvão, mas o carvão é limpo e lindo. E coloquei os mineiros para trabalhar novamente. Os mineiros amam Donald Trump, têm o apoio de 100% deles. Nós tiramos os transgêneros das Forças Armadas, não queremos eles nas Forças Armadas. Require the federal employees to return to work in person or be fired. Temos algumas pessoas que foram demitidas e agora o controle de fronteira, que era controlado pela esquerda radical, já não é mais. Eu tirei a propaganda anti-americana de museus e parques nacionais. Pessoas que não vierem trabalhar presencialmente serão demitidas. Não queremos que essas pessoas... A gente dá boas-vindas a você que está nos ouvindo agora no rádio em todo o país. Nós estamos ouvindo e transmitindo ao vivo um discurso do presidente americano Donald Trump com tradução do jornalista Fabrício Naitsky. Vamos acompanhar. Male and female. E você não pode administrar um governo ou uma empresa dessa forma. Mas nós tínhamos tantos trabalhadores que não vinham trabalhar. Eu assinei uma ordem que acabou com a censura do governo e restauramos a liberdade de expressão. A política oficial do governo é de que há apenas 2 gêneros. Isso não é difícil. Vocês conseguem imaginar quais são? Masculino e feminino. Acho que os democratas também sabem disso, mas eles não queriam admitir. Proibimos as cirurgias de mudança de gênero para crianças. Imagina falar isso 15 anos atrás, que crianças receberiam injeções de hormônios. Sabe, quando eu falo uma coisa dessas,
Será que eu realmente preciso dizer isso? Porque é para esse lugar que o nosso país foi. Proibir homens de jogarem esportes com mulheres. Nem acredito que isso foi para a Suprema Corte. Alguns juízes estavam lutando fortemente para que homens pudessem disputar competições femininas. Acho que qualquer pessoa que vê isso dessa forma deveria perder muita credibilidade. Mas nós proibimos homens de jogarem em competições femininas. Olhe os recordes agora de natação, de corrida, de levantamento de peso. Isso não é justo. É ruim para as mulheres. Proibimos a ideologia transgênero em escolas. Garantimos acordos sem precedentes com universidades, incluindo universidades da Pensilvânia, para restaurar o mérito nas universidades. Eles têm sido também muito antissemitas, terrível isso, e vamos ver a partir de agora. Acredito que temos um acordo agora, mas vamos ver. Tem um advogado que quer mostrar que é o bom. Acabei com o fim do perdão da dívida de créditos estudantis para estudantes da esquerda radical. E vamos devolver a educação de volta para os estados. A minha equipe está fazendo um trabalho incrível. Acabei com a instrumentalização do Departamento de Justiça feita por Joe Biden para perseguir as pessoas. Eles me deram o pior dos tratamentos. E aqui estou eu. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Ele é um cara doente e Letitia James é doentia e Alan Bragg é doentio. Essas são pessoas doentias. Funny Worlds também. Você pode imaginar? E me declararam culpado de um crime culpado. Falaram, ei, ele está instrumentalizando o governo. Ele está instrumentalizando o governo, é terrível. Vocês podem imaginar? Eles diziam que eu fiz isso, mas eu não instrumentalizei nada. O que eles fizeram comigo, ninguém passou pelo que eu passei. E aqui estou eu, num lugar chamado Casa Branca. Esse é um lugar lindo, e quem poderia imaginar? Assinei uma legislação para cortar o dinheiro público enviado para a NPR, uma rede pública de rádios. Restaurei o dia de Cristóvão Colombo. Os italianos estão muito orgulhosos. Cristóvão Colombo. Cortei também a questão da segurança social. Isso era algo no governo Biden que agora está 2, 4 vezes melhor do que era na época de Joe Biden. E estou criando contas novas. E a Dell está colocando muito dinheiro, começou com nada, e agora eles estão investindo. E isso vai valer muito dinheiro. Sabe, daqui a alguns anos as pessoas vão ter muito dinheiro. Mas eu dou muito crédito para o senhor e senhora Michael Dell. Assinei uma ordem executiva para garantir que os Estados Unidos possam dominar o futuro da inteligência artificial. Nós estamos à frente da China, estamos à frente de todo o mundo. Estamos produzindo mais eletricidade do que antes, porque eu permito que todas as fábricas possam construir suas próprias instalações de energia. Estamos dando aprovações muito rápidas. Então, o governo federal
I said, how can you have a fish when you don't have any water? It was just an excuse. Está aprovando rapidamente para reconstruir as casas que foram destruídas em Los Angeles. Próximo a Los Angeles. E eu sempre dizia, abram água. E o prefeito de Los Angeles não queria fazer isso, eles queriam proteger os peixes pequenos. E eu dizia, como é que você pode proteger os peixes se você não tem água? E era só uma desculpa, eu acho. Mas é incrível, nós tiramos 22 mil casas e o mais difícil era conseguir a permissão do governo federal. E dentro de 2 semanas, cada permissão foi garantida para reconstruir as suas casas. E aí, o prefeito incompetente de Los Angeles, que decidiu ir para a África durante uns incêndios, você tem esse prefeito incompetente, eu saí com ela. Logo depois que o incêndio aconteceu, e ela dizia, nossa, as pessoas vão precisar de 2 ou 3 anos para recuperar tudo. Eu falei, me dê 2 ou 3 dias no máximo. Mas todas as permissões federais foram dadas há 1 ano. E Lee Zeldin fez um excelente trabalho na aprovação dessas fábricas e toda a eletricidade que está sendo criada para eles. Eu falei para Mark Zuckerberg, eu falei para todos eles, Jeff Bezos, eu falei para todos. Mark Zuckerberg nem podia acreditar, ele dizia, como vamos conseguir toda a eletricidade? Porque nós precisamos dobrar a eletricidade que o país faz atualmente para conseguir bancar essas fábricas. E diziam, ninguém vai conseguir. E eu falei, olha, vocês podem fazer a sua própria eletricidade. Ninguém acreditava nisso. E eu falei, vamos dar permissões rápidas para que vocês consigam fazer isso. E isso aconteceu em 2 semanas. E temos as melhores usinas de eletricidade agora. Todos os lugares estão fazendo isso agora. Estamos liderando a questão da inteligência artificial em frente à China por muito. Criamos a comissão do Make America Healthy Again. Faça a América saudável de novo, com novas recomendações de saída, uma nova pirâmide alimentar. Robert Kennedy Jr. e nossa equipe têm sido incríveis, dando dinheiro em ajuda para produtores rurais que foram prejudicados por outros países, e o número de traficantes tem caído em nossos países. E isso tem caído muito nos outros países. É apenas uma pequena versão. Pegamos um país que estava morto e agora é um dos mais quentes do mundo. Então vamos abrir para perguntas. São muitas perguntas. Você primeiro. Presidente, muito obrigado. 2 perguntas. Primeiro, você quer que o seu Conselho da Paz troque a ONU? Olha, eu gosto do potencial da ONU, mas a ONU nunca realizou seu potencial. Eu consegui resolver muitas guerras. A ONU deveria conseguir resolver essas guerras. Eu acredito que você deve permitir que a ONU continue, porque o potencial é muito grande. Você gostaria que Lula participasse do Conselho da Paz? Qual é o papel que ele vai participar? Ele vai ter um grande papel, eu gosto dele. Você é do Brasil? Sim, sou. Agora, a União Europeia e o Mercosul assinaram um acordo comercial que vai criar o maior mercado livre de comércio do mundo. No momento em que você fala muito de tarifas, qual é a sua reação a isso? Olha, eu acho que
Nós temos comércio como nunca tivemos antes. Estamos fazendo comércio melhor do que antes. Ninguém está nos sacaneando mais, como era feito antes. Estamos conseguindo números que ninguém achava ser possível. Estamos mais ricos do que nunca. É por causa das tarifas e o uso correto das tarifas. E estamos agora mais seguros do que nunca. A Islândia, sem a tarifa, nem falaria com a gente. Vamos ver o que vai acontecer. Como você descreveria a sua relação com Emmanuel Macron e Keir Starmer agora? Olha, eu me dou muito bem com eles. Eles sempre me trataram muito bem. Eles ficam um pouco durões quando eu não estou por perto, mas quando eu estou por perto, eles me tratam muito bem. E, sabe, eu gosto muito dos dois. Eles são dois liberais. Eles têm que ajeitar o país deles. Londres tem muitos problemas, Paris tem muitos problemas. Eles têm dois problemas, imigração e energia. Eles precisam resolver isso tudo. O Reino Unido tem um ativo incrível, que é o Mar do Norte. A Noruega utiliza isso e faz uma fortuna. Eles precisam ajeitar os seus países, mas eu me dou muito bem com eles. Você é da Noruega? Você falou para o primeiro-ministro da Noruega que você não ganhar o Prêmio Nobel da Paz não te dá a obrigação de lutar pela paz. Olha, eu perdi muito respeito à Noruega. E eu sei que a Noruega controla o Prêmio Nobel da Paz. Olha, eu resolvi 8 guerras. Cada uma dessas guerras, nenhum dos participantes eu pedi que eles fizessem isso por mim. Eles escreveram recomendações muito fortes. Mas eu resolvi 8 guerras. Nenhum presidente resolveu nem mesmo uma guerra. Eu resolvi 8. A razão pela qual eu fiz isso é que é fácil para mim fazer. Eu não fiz isso para vencer o Nobel da Paz. Eu fiz isso para salvar muitas vidas. E agora eu quero resolver Rússia e Ucrânia. E quando a Rússia está pronta, a Ucrânia não está. E quando a Ucrânia está pronta, a Rússia não está.